o caso Thalita. Morte é ainda um grande mistério. Partes do corpo foram encontradas na estação de tratamento de esgoto da CAESB, na Asa Sul. Quem tem mais detalhes é Vivi Lira. Vivi, boa noite para você, muito obrigado pela sua presença mais uma vez ao nosso lado. Vivi, Polícia Civil continua investigando, mas ainda ninguém preso, né, nesse caso. Boa noite para você, Henrique. Boa noite para todo mundo que acompanha o nosso Cidade Alerta. Pois é, a primeira delegacia de polícia, que é onde eu estou, continua investigando esse caso até o momento. O próprio delegado, tentei falar com ele aqui quando nós chegamos, está em oitiva, não pode nos atender a princípio, mas os agentes disseram que o caso ele continua sendo investigado em sigilo e até agora eles não podem falar de nenhum suspeito, viu, Henrique? Vivi, antes de morrer, a Thalita pega um Uber e me parece que vai pro Guará. Foi uma viagem tranquila, ô Vivi? Olha, Henrique, as informações que nós temos, vamos começar esse bate-papo para ver se a gente consegue, né, de certa forma, ir começando a montar esse quebra-cabeça, até mesmo para o pessoal de casa tentar entender melhor o que está acontecendo, né, sobre esse caso de Thalita Marques. O que acontece? Um dia antes delas aparecer, na verdade, partes do corpo dela na estação da L4 Sul de tratamento de água e esgoto, né, da CAESB, ela teria ido na casa de um amigo, passado a noite, o dia inteiro lá com esse amigo e posteriormente teria saído da casa desse amigo também no Guará, pedido um Uber para ir em outro local, na QE 46 do Guará 2. Agora, ela pegou esse Uber, ela chegou ao local, mas a partir daí ninguém sabe mais o que aconteceu, Henrique. As informações que nós temos quando ela pegou esse Uber é de que o próprio motorista de aplicativo, ele teria falado que uma amiga iria pegá-la em frente a esse prédio. Mas aí ninguém sabe de mais nenhuma informação. A viagem, sim, segundo o depoimento desse motorista de aplicativo, seguiu tudo normal, foi tudo tranquilo. Eu queria marcar isso com você um pouco mais, porque Josiane Ricardo conversou com esse motorista desse Uber, né? Nossa colega repórter da Record Brasília, ela conversou. E ele disse que foi uma viagem tranquila, ele não percebeu nada de errado, de diferente com a passageira, não é? Isso, exatamente. Não percebeu nada de diferente. A única palavra que ela disse durante todo esse trajeto, as informações que nós temos, é que ela disse que uma amiga iria buscá-la para ir para um outro local, nesse prédio na QE 46 do Guará 2, e um dia antes ela estava com um amigo. Um amigo que eles passaram o dia inteiro juntos no apartamento dele, mas depois disso ela não foi mais vista, Henrique. Vivi, a Josi também conseguiu conversar com esse amigo da Thalita. E nós temos aqui essa gravação, não é? Dessa conversa, do que ele disse, não é? Vamos acompanhar e eu já volto a conversar com você. Aperta o botão. Não teve nada demais. A gente se curtiu aqui. A gente fala pra mãe dela que ia depois avisar pra ela, né? E tudo. Ela quis sair pro outro lado. Eu fiquei, entendeu? Aí foi que aconteceu isso aí. Bem, aí, Vivi, ele dá um depoimento, diz que realmente esteve com ela, mas que lá pelas tantas, da curtida, é assim que ele cita, né, a curtida, ela resolve sair, não é? Exatamente, curtiram ali a noite, o iniciozinho da madrugada, ela resolveu sair do apartamento dele, disse que ia pegar um carro de aplicativo, né, iria para a QE 46. Agora, fazer o que ninguém sabe, iria encontrar com uma possível amiga e depois disso não foi mais vista. Ele disse, né, também, nesse áudio dele, que era uma menina muito tranquila, todos gostavam dela, não tinha nenhuma reclamação para fazer dela e ela iria sair tranquilamente, mas Henrique, é um mistério, né, o que de fato aconteceu para ela ser assassinada de uma forma tão brutal. Sem dúvida nenhuma, a brutalidade desse crime chama a atenção de todos e torna esse caso um caso de repercussão nacional. Agora, Vivi, a família admitiu em depoimento à polícia, queria confirmar isso com você,
que a Thalita era usuária de drogas, me parece de cocaína em especial? Exatamente. Depoimento prestado aqui na primeira delegacia de polícia. A gente tem, inclusive, o laudo, esse documento que comprova, assim, que a família dela confirmou que ela é usuária de drogas, mais precisamente usava cocaína. E o que chama a atenção, Henrique, é que não é a primeira vez, tá? Que ela faz esse tipo de uso de drogas. Outras vezes ela já havia usado drogas e também sumido, assim como sumiu dessa vez. Eu queria falar um pouco sobre isso com você também, Vivi, sobre esse sumiço. Ela, então, junto à família, ela morava com o pai em Águas Claras, não é isso? Você confirma? Águas Claras com o pai? Exatamente, confirmado. Morava com o pai dela em Águas Claras. Até aí tudo certo. Então, ela tinha um certo costume de vez em quando, dar uma sumida, uma desaparecida. E o pai já estava meio que acostumado com isso, né? Não, a Thalita sumiu, mas já ela aparece. Só que dessa vez, ele ficou mais preocupado, porque ela não aparecia de jeito nenhum. É isso? Exatamente dessa vez, né, de janeiro até o momento em que eles declararam que ela estava desaparecida, que foi em meados de fevereiro, um mês após os corpos serem encontrados, né, parte do corpo, na verdade. O que acontece? Que ela já sumia outras vezes. Então a família já estava até acostumada, digamos assim. Inclusive, ela já fazia parte também, ela já teria ficado em algum centro de reabilitação por conta desse uso de drogas dela. E aí ela voltaria novamente a usar drogas e dessa vez ela sumiu também, de janeiro até fevereiro, que foi um período muito mais longo e que eles detectaram e conseguiram colocar aí pedindo na delegacia e também nas redes sociais o paradeiro dela, porque ela estava desaparecida por muito tempo. Então ela já havia, sim, desaparecido antes, mas dias depois, semanas depois, ela teria entrado em contato com a família, mas dessa vez, infelizmente, ela não entrou em contato e foi quando a família ficou totalmente desesperada e decretou o desaparecimento dela. Vivi, você está aí em frente à primeira DP, que nesse momento é a delegacia responsável pelo caso. E é de um silêncio absoluto. O delegado responsável pelo caso decidiu pelo sigilo absoluto. Ele não está conversando, não é com a Record Brasília, não. Ele não está conversando com ninguém da imprensa brasileira. Repito, esse é um caso de repercussão nacional. Mas, ô Vivi, com essas novas informações já levantadas pela nossa produção e pela nossa repórter Josiane Ricardo, é possível a gente caminhar, você tem esse entendimento, queria te ouvir sobre isso, numa linha de que poderia a Thalita estar envolvida com a questão de um acerto de contas por dívida de drogas? Essa pode ser uma linha de investigação da primeira DP? Pode ser sim, Henrique, isso porque são várias linhas, né? Porque ela teria sido morta dessa forma tão brutal. A princípio, alguns achariam que era um feminicídio, né? Teria algum homem envolvido por isso, mas agora novas informações vão chegando, a gente que vai apurando, inclusive comentários nas redes sociais de que pessoas também falam e conheciam Thalita Marques de que ela era sim usuária de drogas. Então, possivelmente sim, é uma das linhas de investigação, entre outras ainda, que é claro que o delegado aqui da primeira delegacia de polícia da Asa Sul não descarta, que é o delegado Dimitrov. Ele sempre muito atento aqui com a gente, muito atencioso também. Como você disse, não está respondendo à imprensa de nenhuma forma, por se tratar de uma repercussão agora, né, a nível nacional. E ele, o Henrique, o que acontece? Há indícios de que ele já sabe, inclusive, até quem são os suspeitos, mas para a gente não atrapalhar as investigações, né, atrapalhar entre aspas, a gente entende o lado dele, a gente não vai ficar perguntando demais, porque ele já tem algumas linhas. Então, se ele informar, se ele falar mais alguma coisa de quem seriam os suspeitos e de onde esse corpo teria sido jogado, possivelmente de alguma estação do Guará, do Riacho Fundo ou Núcleo Bandeirante, pode atrapalhar as investigações. Então ele está lá dentro, quietinho, trabalhando e sem soltar nenhuma informação para a imprensa. Ô Vivi, o pai da Thalita está em silêncio absoluto também, ele não conversou com a imprensa?
Está em silêncio absoluto. Ontem eu tentei ligar para ele. Josiane Ricardo tentou ligar hoje pela manhã também. Só cai na caixa postal, não quer falar. A mãe de Thalita também. A Josiane Ricardo conseguiu falar com ela brevemente. Ela disse que somente a delegacia que vai responder, que a família não quer falar absolutamente nada. E a gente entende, né, Henrique? A família está sofrendo demais em saber da morte de uma pessoa tão querida dessa forma. Sem dúvida, e a gente respeita e respeita muito esse silêncio. São muitas perguntas a fazer para a Polícia Civil do Distrito Federal. Uma delas, não é, Vivi, é saber onde a Thalita morreu, não é? Onde começou essa crueldade com ela. A gente fica imaginando o Guará, porque foi a última referência que nós tivemos, não é? Porque pedaços do corpo foram encontrados na estação de esgoto na Asa Sul. Mas é que os resíduos vão descendo, né, o Vivi? Exatamente. Tudo que chega na estação de tratamento de água e esgoto da Asa Sul, inclusive é bem pertinho aqui da primeira delegacia onde nós estamos, Henrique, vem do Riacho Fundo, Núcleo Bandeirante e Guará. Então a linha de investigação já começa daí. Tanto que a facilidade de encontrar de quem seria, né, essas partes desse corpo de Thalita começou por aí, porque os próprios funcionários da CAESB disseram, olha, todo o resíduo que chega aqui, que a gente faz a limpeza da grade, vem do Núcleo Bandeirante, do Riacho Fundo e do Guará. Foi exatamente para onde a primeira delegacia de polícia foi e conseguiu achar a família de Thalita e, infelizmente, confirmar que o corpo era dela, né? Partes desse corpo. E a investigação, é claro, continua até mesmo, Henrique. A curiosidade de todo mundo para saber onde estariam a parte, né, as outras partes, os restos mortais de Thalita Marques. Então, tudo isso é preciso ser analisado. Lembrando ainda que o que foi encontrado já foi cremado, que foi uma solicitação da família que entrou na Defensoria Pública para poder garantir essa parte fechada e finalizada. Vivi, o nosso Clóvis está mostrando aqui muitas fotos da Thalita aqui no meu telão. Uma mulher de 35 anos, não é? Gostava de praticar luta, não é isso? Luta, fazia academia, mãe de família, uma mulher muito querida por todo mundo. E você falou um detalhe, Henrique, que chama a atenção, porque ela faria aniversário dias depois da morte, no dia 17, e parte do corpo dela foi encontrada no dia 13. Por isso, agora a identidade dela, oficial, né, essa idade de 35 anos de idade. Então, na semana de aniversário, aconteceu essa tragédia, infelizmente. Bem, polícia apura, ainda em sigilo absoluto, se guarda nessas informações, mas nós podemos pedir a ajuda do povo do Distrito Federal, da população do DF e da região do entorno, para todo mundo que tem alguma informação, para ajudar a polícia nessa investigação policial através do Disque Denúncia 197. Não é isso, Vivi? Exatamente, a denúncia ela é feita de forma anônima, ou seja, a pessoa não precisa se identificar, não precisa ter medo, porque a polícia só está aqui para fazer um trabalho completo e muito minucioso para colocar um responsável atrás das grades. E é claro que com o trabalho de forma sigilosa aqui da primeira delegacia de polícia, esse caso será brevemente elucidado. Basta ligar no 197.